Olá, hoje o nosso tema é a Libras como língua. O que significa? Mas afinal de contas, vocês podem me perguntar, mas professora Elisete, a Libras realmente é língua? Sim, a Libras ela é língua de fato, por apresentar os planos de qualquer outra língua. Fonológico, morfológico, semântico, sintático, ou seja, do mesmo jeito que as palavras são formadas nas línguas orais, também os sinais. Vou dar um exemplo para vocês perceberem. Por exemplo, P-A-L-A. O empréstimo linguístico aqui, ó, usando do alfabeto, né? Porque o sinal de bala em Libras é, ó, coloco bala. Então, quando eu pego a letra, então eu formo a palavra a, bala. Então, eu tenho o processo de formação de palavras e eu tenho o processo de formação de sinais. Como que o sinal ele é formado? Como que ele é constituído? Então, para formar um sinal, eu vou precisar de 5 parâmetros. Configuração de mãos, que é a forma que a mão assume na realização do sinal. Por exemplo, essa é uma configuração de mão que no momento não está significando nada. Tem o ponto de articulação. Ah, então onde esta configuração de mão vai tocar, ó? Tocou o queixo. Vai ter movimento, ó, para lá e para cá. Desculpa. Desculpa. Ok? Pode ter orientação para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Então, e também expressão facial e corporal. Olha bem, então, como que esses parâmetros se combinam para formar o sinal. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, ó, a orientação, ó, meia lua, ó. Expressão, carinha de beicinho de arrependido, ok? Ou você tem a mesma configuração de mão, outro ponto de articulação com movimento, ó, evita. Esta mesma configuração de mão, avisar. Configuração de mão, ponto de articulação no antebraço. Por enquanto pode ser qualquer coisa, pode até ser um avião, né, que tá pousado. Mas aqui, ó, eu quero fazer gordo, ó. A bochecha, ó, infla. Gordo. Gordinho. Ou muito gordo. Então, a expressão, ela é muito importante. Então, a Libras, enquanto língua de fato, ela se deve aos estudos de William Stockwell na década de 60 nos Estados Unidos, quando ele começa a observar um grupo de pessoas surdas e a comunicar com as mãos, ele pensa, mas essa turma está comunicando de alguma forma. E ele, linguista que é, começou a estudar, ele começou a adentrar dentro do grupo e fazer pesquisa e estudos. Então, foi a partir dos estudos do linguista William Stockwell, na década de 60, nos Estados Unidos, que, com seus estudos, que ele consegue provar que a Libras, a língua de sinais, ela também tem todos os componentes da língua oral, ainda que na modalidade espaço visual, fonologia, morfologia, semântica, sintaxe, ele consegue provar e comprovar através dos 5 parâmetros. Porque se na língua portuguesa eu tenho
lá, bala. Na língua de sinais, eu tenho o sinal de bala. Muito bem. Então, para constituir um sinal, eu precisei de ó, o rosto, ó, a língua. Porque faz menção quando você coloca uma bala na boca, fica aqui, ó, né? Então, é muito interessante os estudos deles que se difundem para a Europa e depois chegam no Brasil através de Roni Semúli de Quadros, que é a nossa pioneira aqui no Brasil, que trouxe esses estudos e que é muito importante, que começa uma militância junto com as comunidades surdas, aos pais, e chega lutas e mais lutas até Brasília, para que fosse oficializada no Brasil a língua de sinais como pertencente à comunidade surda dos centros urbanos. Então é muito interessante que você aproveite para ler a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, para que você possa aperfeiçoar seus estudos, ok? Um abraço.